Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box. Começando diretamente do canal 2011, mais um vídeo de review para os senhores. Desta vez, a quarta versão de um modelo muito bacana. Immortality 4. Bom, meus queridos, meu nome é Jaime, também conhecido como Presida aqui do canal 2011, e o que eu vou estar fazendo para os senhores a partir de agora é uma revisão, um review deste modelo que eu estive usando nas últimas semanas. Peço para quem não for inscrito se inscrever no canal, que é muito importante. Quem quiser comprar o tênis, o link está na descrição. Além dos grupos de Telegram e Zap, com atualizações diárias para você escolher o seu melhor tênis. E aproveitem porque a Black Friday vem forte. E você vai acompanhar todas as novidades, lançamentos, os melhores preços lá nos nossos grupos. Então clique na descrição, entra lá que é totalmente gratuito e você vai encontrar os melhores produtos com toda certeza. Bom, queridos, vamos começar esse vídeo, como sempre, falando da parte de tração aqui do queridíssimo Immortality 4, e eu vou fazer um paralelo também com a versão anterior. Não vai ser um comparativo, que eu vou fazer um vídeo totalmente focado na comparação dos dois modelos, mas vou chamar a atenção para algumas características também. Vou mostrar aqui o solado para vocês. Ele tem esse padrão multidirecional, basicamente o mesmo solado da versão anterior. Em algumas partes são lâminas cortadas, separadas, formando nubes menores, e em algumas partes são nubes inteiros. Certo? O que eu posso falar dessa tração? Basicamente a mesma tração da versão anterior. A mesmíssima coisa, a mesmíssima borracha, a mesmíssima funcionalidade. Então assim, tênis legal para outdoor, tênis legal para indoor também. É um tênis que eu acho que vai ser bem interessante para quem procura um tênis aí de durabilidade legal para você usar no áspero. Logicamente, ele tem uma durabilidade legal para usar no áspero, mas tudo que você usa no áspero gasta mais rápido. Então, logicamente, colocando numa quadra lisa, você melhora muito a durabilidade do tênis, mas ele funciona nos dois pisos. Usei o tênis numa quadra fechada, taqueada, funciona realmente muito bem. A tração desse tênis ela é muito legal, ela tem uma funcionalidade tão boa quanto na fechada ou na aberta, ele funciona das duas maneiras e é um tênis que eu gosto bastante, principalmente porque ele não deixa a gente na mão. Não tive muito problema de acúmulo de sujeira, né? O espaço não é tão grande, ele não acumula assim tanta sujeira, mas é legal você estar limpando o tênis toda hora, porque facilita para a borracha estar sempre limpinha e com melhor aderência, e também facilita porque uma pedrinha ou outra, dependendo de onde você estiver jogando, pode ser que grude, que enrosque aqui no solado do tênis, porque realmente o espaço é pequeno. Então é legal você estar sempre de olho e poder tirar as pedrinhas para estar sempre com a tração funcional. Mas de uma maneira geral, o tênis funciona muito bem, a parte de tração dele, ok, você não vai ter nenhum problema nesse sentido. Dando sequência, vamos falar um pouquinho de amortecimento agora desse tênis aqui. Ele também traz de comprimento total a espuma Renew, né, do calcanhar até o antepé. Esse tênis ele é muito bacana, porque ele traz a mesma característica da versão anterior. Ele não vai ser um tênis de pisada extremamente alta e não vai ser um tênis de pisada extremamente baixa. Você vai ficar numa pisada intermediária. Para mim, de média para baixa. Você ainda vai ter uma sensação legal de quadra, vai conseguir movimentar, segurar bem o tênis. É um tênis bem tranquilo nesse sentido e não vai ficar pisando extremamente alto. Não é aquele tênis para quem procura um modelo super, hiper, master confortável, mas ele é confortável. Por que eu gosto de separar uma coisa da outra? Porque tem alguns modelos que são muito confortáveis, certo? Modelos que trabalham com o sistema Zoom de comprimento total, ou um Air Strobel, ou um Zoom Strobel, ou uma cápsula grande de zoom no antepé ou no calcanhar. Embora esse tênis tenha apenas espuma, pelo preço que ele custa e pela espuma Renew que está aqui na entressola, o amortecimento e o conforto é extremamente ok. Eu gosto muito, mas sou muito fã desse tênis aqui. Sempre que possível eu estou indicando esse tênis pro pessoal. Eu gosto bastante. Eu até tenho aqui a terceira versão que eu trouxe para comparar. Também é a mesma entressola, o mesmo desenho, a mesma coisa. Eu uso muito esse tênis aqui, mas muito mesmo. É um tênis legal pro dia a dia, para você ficar em pé bastante tempo, para você caminhar, certo? É um tênis muito bacana para quem procura isso daí, mas não é aquele tênis super master confortável, mas sim, é um tênis bem legal pelo preço que custa e pelo sistema de amortecimento. Além de tudo isso que eu falei, você ainda vai ter aí um retorno de energia bem interessante nessa espuma Renew. Eu gosto bastante da espuma Renew nesse sentido. Ela retorna uma quantidade legal de energia. Vamos pensar em faixas de preço. Estamos falando de um preço de um tênis aí de 700, que pode chegar a 400, 300 reais. Então assim, nessa faixa de preço, retorno de energia muito legal, assim como também o Bom se oferece lá na Adidas em alguns modelos, exemplo, Dame X Tiple, eu gosto muito, sempre recomendo também, é um tênis com excelente retorno de energia, bom amortecimento, é o mesmo caso aqui do queridíssimo Immortality com espuma Renew. Os dois modelos aqui, basicamente a mesma coisa, você não vai ter diferença do 2 para o 3, sistema de amortecimento igualzinho, mesma sensação, mesma coisa, legal pra caramba, super legal, super bacana, é um tênis que eu acho muito interessante, tanto para um jogador mais leve, quanto também para um jogador mais pesado. É um tênis que vai funcionar aí para a grande maioria de jogadores. Dando sequência, vamos falar um pouquinho de materiais. Talvez, com toda certeza,
A principal diferença do tênis está aqui em materiais. Eu vou pegar o 3 agora e vou colocar aqui lado a lado ambos os modelos. Ele continua um tênis simples, não traz nenhum material específico, não traz nada muito premium, é um tênis custo-benefício, ainda acho um tênis intermediário de custo-benefício, porque ele custa um preço, logo ele cai, então assim, é um tênis muito legal pensando por essa ótica. E o que ele trouxe de diferente da versão anterior? A versão anterior já foi bem melhorada em relação ao 2, que era um tênis muito simples e muito básico, né? Trabalharam melhor o material do cabedal, colocaram algumas sobreposições, colocaram detalhes estéticos, mais espuma aqui no calcanhar. A mesma coisa fizeram aqui na versão 4 do tênis. O que eles fizeram de diferente, na minha opinião? Eles colocaram essas sobreposições de costura, principalmente aqui no toe-box, que parece uma bobeira, mas com certeza ela deixa o material mais firme, ele dá um pouco mais de firmeza para o material, não deixa assim o cabedal tão mole, tão maleável. Então, para suporte é bem interessante, mas o tanto que ele melhora pensando em firmeza não é um tanto que incomoda, que atrapalha, ou que vai deixar o tênis duro. Ao contrário, ele é pensado, na minha opinião, além de estética, ele também é pensado em você conseguir aí obter um pouco mais de suporte no tênis, você entendeu? Então fica bem interessante esse detalhe estético que eles colocaram aqui no toe-box do tênis em relação à versão anterior. Já não tem, é apenas uma malha, eles colocaram este reforço aqui, e aqui no calcanhar, que na versão 3 era uma espuma, uma quantidade de espuma bem grande aqui reforçando o calcanhar. Nesse tênis aqui ele continua uma espuma, mas parece bastante até o KD 17. Eles fazem uma espécie de ondulação na espuma, meio que eles encapsulam de uma maneira que ela fica com um formato de onda para fazer um detalhe estético, que seria, no final das contas, a mesma funcionalidade da terceira versão aqui também, seria você oferecer mais proteção, mais firmeza, um encaixe mais justo e assim, trazer um detalhe estético diferenciado aqui para o cabedal do tênis. Confesso que, aparentemente, a firmeza na quarta versão foi um pouquinho maior e eu vou explicar melhor lá na parte de forma e suporte, mas esteticamente falando, foram as duas principais diferenças em cabedal que eu posso chamar atenção aqui, que você vai perceber facilmente. O detalhe estético no calcanhar e a parte em costura aqui na ponta do tênis, saindo da lateral, dando a volta, fechando do outro lado. A língua basicamente a mesma coisa, a forração interna basicamente a mesma coisa, não muita diferença, nenhuma diferença assim gritante, exorbitante, que dê pra falar, nossa, ficou super diferente, não. Basicamente a mesma coisa, o esquema da língua como amarra, passadores, eu vou explicar melhor na parte de forma e suporte, mas eu vou falar que são diferentes também. Aqui são todos ilhós fechados pro lado de dentro, eles são jogados na parte interna do tênis, então assim, são puxadores internos, não são puxadores normais, ou ilhós, no caso da terceira versão, né, são ilhós comuns aqui. Na versão número 4 eles são puxadores, todos jogados pro lado de dentro, isso aqui também dá uma diferença, eu vou explicar melhor lá na parte de forma e suporte, mas assim, funcionalmente falando, bem parecido os dois modelos, vou explicar direitinho a diferença que eu senti lá na forma e suporte, repito mais uma vez. Estética do tênis, muito bonito, né? Esse tênis aqui já tem várias cores aqui no Brasil, várias cores. Cara, tem verde, tem amarelo, tem roxo, tem uma vermelha que ainda não lançou, mas eu acho que vem. Tem muita cor bacana, muita cor bacana. E assim, esteticamente maravilhoso o tênis, muito bonito no pé. Uma linha muito legal, né, que tem caprichado bastante no Immortality e faz jus aí a todos os detalhes que eles estão colocando no tênis. Quando você pega o tênis na mão, você vê que realmente ele é bem bonito, certo? Nada premium, tudo simples, mas como eu gosto de falar aqui, tudo muito funcional, tudo muito interessante. Parte de materiais do tênis me agrada muito, já me agradou muito na terceira versão e continua me agradando bastante aqui na quarta versão. Vamos pesar o Immortality 4, tamanho 42. 377 gramas. Vamos pesar a terceira versão também, 42. 360 gramas. Creio que a diferença está na parte de forração aqui do calcanhar, o material do calcanhar, e também a parte de costura que eu chamei a atenção aqui no toe-box, certo? Não é um tênis que pesa no pé, eu não lembrei, como eu gosto de falar aqui, todo o tempo que ele estava no meu pé, praticamente você esquece, você coloca o tênis no pé e joga tranquilamente, sem incômodo, sem nada, o tênis vai super bem. Então assim, o peso não é um problema e eu acho que vai funcionar tão bem para um jogador mais leve quanto para um jogador mais pesado. Vamos falar um pouquinho agora de forma e suporte. Talvez a principal diferença, além dos materiais do cabedal que eu chamei a atenção anteriormente, a parte de forma e suporte do tênis ficou um pouquinho diferente. O encaixar do tênis no pé foi basicamente a mesma coisa. A sensação de colocar o tênis no pé foi um pouquinho diferente em alguns sentidos. Eu vou explicar agora aqui para vocês. Logicamente que eu gosto de começar falando sempre dos pés largos e eu chamo a atenção que a quarta versão ela vai ficar um pouquinho mais justa para quem tem os pés largos, principalmente pelo material que está aqui no calcanhar. Ele deixou a parte de trás um pouquinho menos maleável,
maleável, que já não era tão maleável assim aqui na terceira versão, mas ele deixou um pouquinho mais firme, então dependendo do tamanho do seu tornozelo, pode ser que incomode. O Toolbox também com o reforço de tecido, essa parte de costura, que na verdade é como se fosse um bordado em toda a extensão aqui do Toolbox do tênis, deixou ele um pouquinho mais firme também, mas a principal diferença para os pés largos, na minha opinião, tá aqui no sistema de amarração, certo? A terceira versão, vou pegar de novo aqui, ilhós normais, convencionais, aí que a gente está acostumado a ver nos modelos. E aqui na quarta versão, todos puxadores internos, a não ser o último aqui em cima, que é um ilhó normal. O que diferencia? A parte de ilhós, quando você joga ela internamente, como no caso que são os puxadores, que não são nada mais são do que ilhós, né? Mas são puxadores no caso aqui. Eles acabam fechando mais justos no meio do seu pé, principalmente no peito do pé. Olha como o tênis fecha realmente, ele abraça bem aqui a parte de cima do seu pé. Diferentemente da terceira versão, que ele sai um pouco mais aberto, porque o ilhó é diferente, ele amarra de uma maneira diferente. Não que um aperta mais ou o outro aperta menos, na verdade os dois apertam iguais. Se você for parar para pensar, eu não percebo tanta diferença assim. Mas o que realmente diferencia, pensando nos pés largos, é que aqui ele amarra um pouco mais alto, ele fecha mais o peito do seu pé, certo? Então, o que diferencia? Naquele tênis ali, no 3, você consegue uma abertura um pouquinho maior, você pode apertar o pé, mas você vai ter uma folga maior para apertar esse tênis, porque o ilhó permite isso um pouco mais. Nesse caso aqui, essa folga que você vai ter para amarrar o tênis, ele é um pouco menor, porque ele já parte do meio. Ele já está fechado aqui na parte alta do peito do seu pé. Então, dependendo da altura do peito do seu pé, pode ser que isso aqui incomode bastante, pode ser que isso aqui fique mais justo no seu pé. Como eu disse, a lateral do tênis ela é um pouco mais reforçada aqui com essas partes em tecido, nada exorbitantemente muito diferente, mas dá uma diferença, é perceptível a diferença, certo? Ele trouxe um pouquinho mais de firmeza, então assim, pode ser que incomode, pode ser que o tênis não feche. O pouquinho de espaço a mais que você tem na terceira versão, aqui na quarta você acaba perdendo pelo jeito como o tênis amarra, certo? Se você tem o pé estreito ou normal, tranquilo, a diferença vai ser perceptível, mas não vai fazer muita diferença, porque você vai conseguir amarrar o tênis, tanto faz daquele jeito, quanto desse jeito aqui, você vai conseguir amarrar o tênis do seu pé sem problema. Então assim, pés largos, tenham cuidado, principalmente pelo sistema de amarração aqui no meio, certo? O Toolbox, ele ficou um pouquinho mais firme, ele não ficou menor nem maior, o tamanho é o mesmo, porém, a diferença é o cabedal. Quando você coloca o pé dentro do tênis, você percebe que o cabedal do tênis é um pouco diferente. Essa malha vai ceder um pouco menos do que aquela malha de lá, por causa desse reforço aqui em tecido, essas costuras que eles colocaram aqui em cima, foi uma percepção minha, certo? Tô passando a minha opinião aqui sobre o tênis. Então assim, tenham cuidado do Toolbox e sistema de amarração. Aqui no calcanhar você vai perceber uma diferença, mas assim, não é tão grande a diferença quanto ali. Mas existe também a diferença, foram as 3 diferenças que eu percebi. Pés estreitos normais pode ir no seu tamanho, tranquilo, mesma forma da versão anterior, não vai ter nada que vai atrapalhar, nem você vai sentir assim uma gigantesca diferença, certo? Mas existem as diferenças e foram essas que eu chamei a atenção aqui. Por um ponto positivo, as diferenças foram legais porque, no meu caso, tem um pé mais estreito, o sistema de amarração fechando assim do jeito que ele foi feito aqui com esses ilhós centrais pro lado de dentro, pra mim é mais legal. Ele aperta de uma maneira diferente do que o outro tênis. A percepção, no final das contas, é basicamente a mesma, mas aí é gosto pessoal. Eu acho que assim é mais interessante. O reforço de costura na ponta do pé, você percebe também um pouco mais de firmeza na ponta do tênis. Ele ficou um pouco mais firme. O espaço em si é o mesmo, já falei isso. O espaço naquele, no 3 ou no 4, a mesma coisa, mas isso aqui um pouquinho mais de reforço. E o calcanhar, aí eu já percebi um pouquinho mais de diferença. Vou até pegar o 3 aqui de novo, porque como dá pra ver, a diferença é mínima, mas ele tem um pouquinho do corte do tornozelo mais alto aqui na quarta versão. O calcanhar ele vai um pouquinho mais alto também na quarta versão, certo? A única coisa que não mudou muito foi o último ilhó onde ele amarra. A quarta versão, ele meio que ficou um pouquinho mais alto, ele deu uma delineada um pouco maior no desenho do tornozelo. O 3 ele era basicamente um lowzão mesmo, esse aqui eles subiram um pouquinho e isso ofereceu aí um pouquinho mais de firmeza, um pouquinho mais de aperto no tornozelo. Tá protegendo mais que o 3? Não, não, porque cano de tênis não protege. Proteção apenas com o tornozeleiro, que eu gosto de falar aqui sempre. Mas ele oferece uma firmeza diferente. O jeito como ele abraça o seu pé, logicamente, é diferente da terceira versão que é baixa, essa versão que pra mim é um pouquinho mais média, fazendo a comparação com a terceira versão aqui do Immortality, certo? Gostei mais da quarta versão, não vou mentir, mas adoro a terceira versão também. São diferenças técnicas pequenas que eu pude perceber por estar sempre testando, por estar sempre usando, por estar sempre jogando, por ter colocado um pé de cada tênis para testar. Então assim,
fica mais fácil de trazer para vocês aqui as diferenças, que é a ideia do vídeo nesse review aqui, certo, meus queridos? Parte de base, muito bacana, gosto muito do antepé do tênis, extremamente largo, acho muito bacana essa parte do tênis aqui, não decepciona, funciona bem. Aqui no calcanhar, embora não seja assim super, ultra, master larga, ainda funciona muito bem, certo? É bem ondulado, você consegue aí uma pisada bem legal, um movimento de ponta de pé bem tranquilo aqui no calcanhar para terminar a pisada aqui na ponta do tênis. Então assim, bem bacana, você não vai ter problema na parte de base, forma e suporte em geral desse modelo aqui. Não é um tênis extremamente mole, então assim, ele não torce facilmente, gostei bastante. Melhorado nesse tênis aqui, material segura legal, o pé fica bem encaixado dentro do tênis, então assim, muito legal, uma pequena evolução, alguns detalhes técnicos, algumas diferenças pequenas, mas que fizeram muita diferença, principalmente aqui na parte de forma e suporte, que foi onde eu pude perceber maiores diferenças, já trazendo lá dos materiais que acabam compondo aqui, terminando, né, na parte de forma e suporte do tênis. Muito bacana, não tenho o que reclamar da parte de forma e suporte do queridíssimo Immortality. Bom, galera, vou dar minha conclusão final aqui, minha opinião sobre o Immortality 4. Como eu chamei a atenção agorinha mesmo, muito interessante, uma pequena evolução. Falar, nossa, super evoluiu o tênis? Não, não super evoluiu. Mas todos os detalhes que foram modificados fizeram alguma diferença e todas as diferenças foram positivas, na minha opinião, certo? Gostei bastante. Sistema de amortecimento eles não mexeram, mas tá joia. Spring Renew muito bem colocada, funciona muito bem nesse tênis, eu gosto bastante. Não traz peso, deixa o tênis levinho, como sempre foi. Parte de cabedal foi o que eles mais mexeram. Parte aqui de costura na ponta do pé, calcanhar, forração interna. Não mudou muito a forração interna, a mesma sensação nos dois modelos, mas assim, gostei do jeito como eles trabalharam aqui a parte de amarração, que pode incomodar os pés mais largos. Repito mais uma vez, não houve uma diferença gritante, nem no tamanho, nem como o tênis amarra, mas como ele fecha, o sistema fecha diferente aqui no meio, vai dar uma diferença para quem tem o pé largo, que mínima que seja, para quem já tem o pé mais largo, pode ser um empecilho. Então tenham atenção, foi a principal diferença aí que eu chamo atenção aqui para os pés largos, certo? De restante, o tênis é muito bonito, esteticamente muito funcional, é leve, a tração é boa, funciona, amortece, protege. Então assim, muitas características legais do Immortality. Eu gosto muito da linha Immortality, né? Do 3 para frente. Não vou mentir que do 3 para frente eu comecei a gostar muito mais da linha Immortality. Acho um tênis muito bacana, acho um tênis muito legal dentro da faixa de preço que ele está, certo? Dentro da faixa de preço que ele está. A galera fala assim, ah, qual que é melhor, LeBron 20 ou Immortality 4? Galera, pelo amor de Deus, LeBron 20 é um tênis de R$1.200, é um tênis top de linha, não dá para comparar com um tênis intermediário. Então assim, dentro da faixa de preço que ele está, é um tênis muito legal e eu acho com toda certeza que é um tênis que vale muito a pena. Certo, meus queridos? Quem gostou, curte, compartilha, deixa o like. Quem quiser comprar o tênis, o link tá aqui na descrição. Comprando o link, você ajuda muito o nosso canal. Um abraço, tamo junto, valeu!